Como hoje a gente está no tom do serviço, vamos dar uma olhadinha no pulsar relativo a esse tom. Toda onda encantada, ela tem 4 pulsares. Eu costumo prestigiar o pulsar da quarta dimensão, que é o pulsar de acordo com o selo, da cor do selo que encabeça a onda encantada. Então, por exemplo, a gente está agora na onda encantada da águia. A águia é um selo azul. Então, você vai reparar que a gente tem aqui 4 selos no tom azul. Então, esses 4 selos, olha, o do propósito, aquele tom harmônico que reúne os recursos para a gente se desenvolver, nesse pulsar da quarta dimensão do tempo, o tom solar, que é aquele que pulsa, que formaliza a ação do propósito, e o tom cósmico, que é aquele que transcende, é aquele que envia essa informação para a próxima onda encantada. Então, aqui a gente tem 4 selos azuis. O cor do selo que encabeça a onda encantada é a única cor que tem 4 selos. Os outros todos têm 3 selos, tá certo? Então, por isso, esse aqui pulsa a quarta dimensão do tempo e é a primeira leitura que eu sempre privilegio, porque vai dar para nós a dimensão do tempo. Mas existem outros 3 pulsares numa onda encantada. E eles fazem sentido a partir do acompanhamento das cores. Volto aqui, olha, veja, olha. Amarelo, amarelo, amarelo é o pulsar da vida, da primeira dimensão, que a gente fez uma leitura ontem. O que eu entendo como pulsar da vida, rapidamente? É o pulsar orgânico. É um pulsar que acontece na vida sem que a gente tenha que interferir, reconhecer, né? Então, da mesma maneira que os nossos sistemas todos orgânicos estão funcionando aqui sem que a gente tenha que interferir. É o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestório, todos eles estão aqui funcionando sem que a gente tenha que interferir. Então, esse, para mim, é o pulsar da vida, é aquele que acontece, né, para a sustentabilidade da vida, independente da nossa ação ou da consciência da nossa ação. O próximo pulsar, que é o que eu quero tratar hoje com você, é os selos relativos ao tom elétrico, relativo ao tom ressonante e relativo ao tom espectral. Veja, olha essa triangulação aqui. Deixa eu apagar para a gente poder ver com clareza essa triangulação desse pulsar, que é o pulsar dos sentidos. Olha, tom elétrico, tom ressonante e tom espectral. O pulsar dos sentidos, na minha interpretação, tem a ver com o pulsar da nossa inteligência emocional, né? Então, aonde a nossa emoção será acionada? Qual é a qualidade da energia que está ativando a nossa emoção nessa onda encantada da águia? E para a gente entender como é que esses selos conversam, você veja que o tom elétrico ele é relativo ao serviço. O serviço é quase que como a nossa função aqui, né? Assim, como que nós podemos expressar a nossa função nesse espaço-tempo, neste momento em que é a onda encantada da águia está pulsando, está trazendo essa informação, sem deixar de lembrar sempre que esta onda encantada da águia está acontecendo no Castelo da Matriz. Então, é onde a gente está aqui nos últimos retoques da lapidação do nosso ego para estabelecer uma nova atitude, um novo comportamento, integrando todas as vivências que nós tivemos em todos esses outros castelos, refinando o nosso ego, transformando o nosso ego, colhendo todos os frutos daquilo que nós plantamos nesse giro que está terminando agora. Então, a gente está dando assim os retoques finais, né, no nosso ego, nessa onda encantada da águia, para que a gente inicie um novo tzolk'in, uma nova trilha nesses castelos, já com o ego lapidado, né? Já mudado um pouquinho transformado. Então, esse pulsar dos sentidos, ele vai ativar em nós uma emoção. Então, é muito importante que, nesse pulsar que envolve o dia de hoje, que tem um selo que a gente vai fazer a leitura já já, né? O dia de hoje, o dia do tom ressonante e o dia do tom espectral, a gente preste atenção nas nossas emoções,
Por isso que é importante a gente fazer o nosso diário, sabe? Porque a gente não fica pensando nisso o tempo todo, né? A gente vive o nosso dia a dia. Quando a gente faz o nosso diário, a gente tem condição de depois dar uma olhadinha e ver quais foram as emoções que permearam as nossas vivências naquele dia, né? E aí a gente pode perceber sincronicidades ou não diante do pulsar da galáxia para nós. E lembrando, qual a importância do pulsar da galáxia para nós? Porque o pulsar da galáxia, ele é aquele pulsar que mantém todas as estrelas, todas as galáxias, todos os sistemas estelares funcionando ordenadamente em torno do grande Sol central. Então, se a gente se orienta pela matemática divina, pela inteligência divina, pelos engenheiros cósmicos, é óbvio que nós teremos muito mais chance de estarmos aqui, onde os pés tocam o chão, no lugar certo, com as pessoas certas, dentro de uma circunstância que nos favoreça. Porque a engenharia cósmica, a matemática divina, sabe muito melhor do que a nossa estreita visão do melhor lugar para a gente ocupar dentro desse momento, dentro desse espaço-tempo terrestre, principalmente nesse momento de grandes transformações da transição planetária, né? Então é por isso que essa informação chegou até nós agora. É um merecimento nosso, um merecimento da humanidade. A gente está com essa informação agora, a gente está conseguindo ler as energias para além do mapa astral, das energias do nosso zodíaco. Agora a gente tem a leitura da energia do pulsar do grande Sol central. Isso é um grande privilégio. Então, para a gente entender como que as nossas emoções, que a nossa inteligência, que o nosso sistema, que a nossa dimensão emocional dos sentidos está sendo agora acionada, é pelo tom elétrico, que vai falar para nós do serviço, é pelo tom ressonante, que mostra para a gente como que a gente pode sintonizar com esse serviço, e pelo tom espectral, que vai dizer para a gente como é que a gente pode liberar esse serviço. Esse tom espectral, para mim, é uma das grandes informações adquiridas através do acompanhamento da lei do tempo. Por quê? Porque a gente, quando começa a acompanhar a lei do tempo, a gente percebe que a cada onda encantada a gente recebe uma informação para que nós possamos nos sintonizar com essa informação, para que a gente possa perceber as sincronicidades dessa informação, agir a favor dessas sincronicidades e liberar esse serviço. A gente tem ciclos, então a gente não precisa ficar carregando aquele peso e aquela responsabilidade de manifestar algo ad eterno, numa linha reta e infinita. Não, tem ciclos. Então você percebe seu serviço, né? Se orienta, sintoniza com seu serviço e libera. O que você conseguiu captar, ok. O que você não conseguiu captar, ok também, porque daqui a pouco vai vir um novo ciclo em que você vai ter uma nova chance de captar esse serviço e expressar esse serviço. Então, nós temos esses 3 tons. Então, o vídeo de hoje é para a gente fazer a análise e receber essa orientação a respeito desses 3 tons. Então, vamos lá. O selo de hoje é o selo da Terra. O selo da Terra é um selo que fala de evolução, de navegação e de sincronicidade. Então, olha só, a ação, ou seja, a ação que determina o nosso serviço nesse espaço-tempo, nesse momento da onda encantada da águia, no castelo da matriz, o selo, ele tem a ação de evoluir. Então, é preciso que a gente tenha a atenção dirigida para o nosso processo evolutivo. Como é que a gente pode ter essa atenção? Vem cá, a sua vida está igualzinha, está com os mesmíssimos problemas que você tinha há um ano atrás, por exemplo? Se sim, você não está evoluindo. Os seus relacionamentos têm as mesmas discussões, os mesmos problemas, você tem as mesmas reações nos seus relacionamentos que você tinha há um ano atrás? Se sim, você não está evoluindo. Agora, se a coisa já está diferente, se você hoje já tem relacionamentos que trazem novos desafios para você, então é sinal de que você está evoluindo. Então, essa é a consciência que o selo da Terra Elétrica está pulsando para nós hoje, nesse momento dessa onda encantada.
Enquanto que o poder que está pulsando, que está acionando os nossos sentidos nessa onda encantada, é o poder da navegação. Então a gente tem que perceber que nós temos esse poder. A gente tem o poder do dinamismo, a gente tem o poder de navegar, a gente tem o poder de transitar em diferentes situações, desde que a gente não se mantenha rígido, né, preso, aprisionado pelas grades das crenças limitantes que costumam colocar a nossa mente, o nosso sentimento e a nossa emoção num lugar de uma defesa tão rígida que eu me proíbo de viver circunstâncias das quais eu não tenha controle, né? Então, o poder da navegação é o poder em que a gente se outorga quando a gente abre mão do controle da vida à nossa volta. Vou repetir. O poder da navegação é o poder que a gente se outorga quando a gente se permite perder o controle de tudo à nossa volta. A gente não tem o controle, né? Então, humildemente, nos entregamos à vida, nos abrimos às experiências, sem querer controlar tudo o tempo todo. Esse tipo de percepção, se você está evoluindo ou não, esse tipo de alcance do poder de entregar o controle da vida à vida propriamente dita, faz com que nós possamos alcançar a essência do selo da Terra. Qual é a essência do selo da Terra? É a sincronicidade. Então, perceba a inteligência, né? a exatidão dessa informação do selo da Terra. Então, evolua, ou seja, permita-se viver situações diferentes da que você sempre se provoca ou se coloca. Permita-se abrir mão do controle da realidade à sua volta. Controle você, controle o que você pensa, sente, quer e faz. Como agora você está sendo convidado a observar a sua vida, a sua atitude, o que você sente, o que você pensa, o que você quer e o que você faz. Isso sim, isso está ao seu alcance. Agora, das pessoas à sua volta, não, né? Então, permita-se abrir mão do controle. Você estará navegando em mar aberto. E aí você vai alcançar a essência da sincronicidade, porque você vai permitir que as ondas desse mar aberto, né, alcancem o seu barquinho e você vai poder perceber quais são as ondas que favorecem a navegação do seu barquinho e quais são as ondas que não favorecem. E aí quem está no leme é você. Aí você decide as relações que você vai continuar mantendo, aí você decide as crenças que você quer continuar sustentando ou não, para que quando essas ondas sincrônicas aparecerem, você então perceber em que direção você vai navegar com o seu barquinho, né? Aquelas situações das quais você realmente não tem controle e não quer mais viver, passar por elas, você coloca o seu barquinho numa outra direção. Aí o próximo selo desse pulsar dos sentidos, quer dizer, que vai acionar emocionalmente a nós, é o selo do dragão. E o dragão, ele fala de nutrir, né? Então, vamos lá perseguindo essa inteligência divina que nos dá essas informações. O dragão, ele fala da ação de nutrir. E qual é exatamente o que a gente está falando agora? Quando você perceber que as ondas das sincronicidades estão colocando, estão ameaçando a navegação do seu barquinho, então você abre mão desse alimento, abre mão dessa relação, abre mão dessa circunstância que faz o seu barquinho ficar, né, aqui à deriva. E aí você passa a nutrir o teu ser com as situações, com as emoções bacanas. A gente está falando daqui do pulsar dos sentidos. Então eu vou perseguir aquelas pessoas, aquelas situações, aquelas circunstâncias que nutrem o meu corpo emocional de alegria, de satisfação e de prazer. Por que não? Por que não perseguir o prazer? Vamos, uma das maiores crenças que a gente está sendo convidado agora a abrir mão é de que a gente está aqui para sofrer. Se você abrir mão da crença de que a gente está aqui para sofrer, você vai estar saindo desse planeta de expiação e prova e vai estar navegando para o planeta da cura, da regeneração.
Cura é ser feliz. Curar-se é admitir a possibilidade de ser feliz. Então, eu aqui, no dragão, eu tenho a ação de nutrir o meu ser. E nesse caso dessa onda encantada, no tom ressonante, eu posso utilizar do poder do nascimento. O que é que o dragão quer dizer, segundo a minha humilde interpretação, com o poder do nascimento? É que a gente pode, a cada onda encantada, começar de novo. Eu posso renascer em vida. Jesus falou: a não ser que você morra e nasça na mesma vida, não entrará no reino dos céus. Ele está dizendo: larga crenças que te aprisionam, larga a mão disso, renasça, né? A gente tem, gente, eu vou até falar isso aqui olho no olho. Veja bem, o processo da morte e da reencarnação, ele é um processo que nos dá uma oportunidade de uma nova vida. Se você acredita em reencarnação, você sabe que a reencarnação é uma nova chance, é uma nova vida. A inteligência da reencarnação, ela faz com que a gente esqueça as vidas anteriores, né? E a gente traga como código genético ou como lembrança das experiências dos nossos antepassados e ancestrais, quando a gente se dedica a honrar esses antepassados e ancestrais, a bagagem das vidas anteriores, elas vêm aí, como experiências, né, dos nossos antepassados e ancestrais. Mas a gente esquece o que a gente viveu. É uma proteção esse esquecimento, que é justamente para a gente poder começar do zero. Então a gente nasce aquele bebezinho numa nova família, numa nova nação, numa nova cultura, para poder começar de novo. A chance que nós estamos tendo agora, a partir da expansão da consciência, é perceber que nós podemos renascer na própria vida, desde que a gente faça um esforço consciente de se livrar de crenças limitantes. Uma leitura de crenças limitantes do ponto de vista neurocientífico é a gente perceber que, diante das informações que a gente recebe do mundo exterior, a gente traça sempre o mesmo caminho sináptico no nosso cérebro. A gente faz sempre as mesmas associações. Ah, então, se ele falou desse jeito comigo, é porque ele não gosta de mim, é porque ele está me traindo, é porque ele já está perdendo interesse em mim. Então, esse caminho, essa interpretação da realidade, é uma interpretação invariavelmente viciada. Por quê? Porque a gente tem caminhos de associações na nossa mente que foram traçados há muito tempo. E aí é como um raio de eletricidade, um pensamento. Ele vai perseguir sempre aquele mesmo caminho sináptico. Como é que a gente pode mudar isso? Pela ação da nossa consciência. É desenvolver o olhar do observador através da prática da meditação para observar, olha eu aqui, chegando à mesma conclusão que eu sempre chego nessas situações e, portanto, reagindo da mesma forma. Porque o que vai perpetuar as situações da minha vida é minha ação, mas a minha ação é resultado dessas associações sinápticas, dessas minhas crenças limitantes. Percebe? Então, é nesse sentido que o selo do dragão, nesse tom ressonante da canalização, daquele que inspira, ele nos inspira a ter uma atitude relativa a eu assumir que eu posso renascer em vida, eu posso começar do zero, eu posso olhar para a minha vida com um olhar como o olhar de uma criança que está estreando o mundo nessa hora. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem filhos e ama os nossos filhos e acompanha o crescimento dos nossos filhos, é um entusiasmo, uma alegria muito grande, porque a gente revisita aquele olhar de quem estreia o mundo, né? A criança estreia o mundo, ela quer saber de tudo, por que de tudo, ela não tem nenhuma explicação pronta. Então, é isso que o selo do dragão, no tom ressonante, vai estar acionando em nós, tá? Esse poder do nascimento, para que a gente alcance a essência desse selo do dragão, que é qual? O nosso ser. Olha aí que lindo, olha que oportunidade maravilhosa.
É eu ser quem eu verdadeiramente sou e deixar de ser uma grande colagem que foi desenvolvida ao longo da minha vida, 99,9% das vezes para me defender. Porque todas as vezes que a realidade externa, de alguma forma, magoou o meu ser, eu me defendi através de uma crença. Opa, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não devo, né? E tudo bem, faz parte. As crenças, elas são úteis, mas elas não têm validade infinita. Elas têm prazo de validade. E quando a gente abre mão de crenças, é quando a gente realmente está conseguindo, olha, evoluir. A gente está conseguindo servir, porque a única constante no universo é a mudança. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu estiver me transformando, eu estou renascendo. Se eu estiver renascendo, eu estou usando, eu estou me nutrindo, e se eu estiver me nutrindo, eu estarei canalizando o meu verdadeiro ser. O meu verdadeiro ser acompanha a navegação. Acompanha a navegação da vida, da natureza, da Terra, do planeta, do sistema solar. Por isso é importante a gente estar atento, consciente. Faz seu diário nessa onda encantada, que essa onda encantada é a penúltima, é aquela que vai encerrar. Né? A gente está no finalzinho, olha, a gente está construindo a nova matriz. Depois dessa onda encantada vai vir a última onda encantada, e aí a gente vai fechar esse baile. Né? Então, vamos prestar atenção nisso. E o selo que está no tom espectral, olha que lindo, que maravilhoso esse recado, é o selo da serpente. O selo da serpente é um selo que fala da força vital, é a ação de sobreviver, ou seja, antes de mais nada, a gente tem que ter a consciência do que é importante para nós sobrevivermos. Então, eu tenho, e isso em consonância com a nutrição do dragão, eu tenho que estar em primeiríssimo lugar com o meu corpo saudável. Então, eu tenho que ver o que eu preciso para sobreviver. Por isso que eu digo que aqui, gente, se você só está aqui se você realmente tem sobrevivido a esse momento de transição planetária e de uma forma confortável. Se você tem o que comer, se você tem onde dormir, se você tem uma vida social que minimamente te acolhe nesse momento, você realmente tem a base da sua sobrevivência nesse momento no planeta, que é saúde e que é condições de vida, as condições básicas da vida. Então, o selo da serpente, ele fala disso, da ação de sobreviver. Então, você está sobrevivendo? Tem casa, comida, roupa lavada? Então, maravilha. Você merece estar aqui e você tem condição de ser um ativista nessa transição planetária. E ser um ativista nessa transição planetária é ter todas as condições de ser feliz. O que a gente está construindo aqui é construindo a consciência de que eu posso cocriar o meu destino para a minha própria autorrealização e felicidade. Daí, qual é o poder? E isso é muito importante. Qual é o poder da serpente? O poder da serpente é a força vital. Gente, a força vital reside na nossa Kundalini. A Kundalini é essa serpente, né, que tem 3,5 voltas aqui na base da nossa coluna e que sobe quando a gente toca a musiquinha do prazer de viver e principalmente a musiquinha do prazer de se ser quem se é. Olha o ser ali do selo do dragão. Então, a força vital, ela fala de prazer, prazer de se ser quem se é. Então, apesar da gente ter assim muito forte, né, a inscrição de que o prazer ele vem de fora para dentro, porque a gente está aqui nessa dimensão material e na dimensão material nossos relacionamentos são horizontais e os nossos relacionamentos horizontais eles têm 50% da importância da nossa alegria de viver. Só que a gente tem os outros 50% na relação vertical, que é a relação de mim comigo mesma. Então, se eu tiver, e é isso que a gente esqueceu, a gente está 100% da nossa vida achando que o prazer vem de fora. Por isso que a gente acha que a gente precisa de dinheiro para comprar o prazer de viver. Não!
é 50%. Os outros 50% do prazer de viver está nesse relacionamento comigo mesma. E o meu relacionamento comigo mesma depende muito de eu entregar 50% da minha vida para a vida, entregar o controle. Ter expectativas em relação à vida e ao outro, ok, é natural, mas depender de que o outro cumpra essas expectativas é que é totalmente antinatural. Aí você estanca a sua navegação. Então, navegar é dar essas 50% de abertura para a vida, né? Então, o prazer que eu posso administrar é o prazer de ser quem eu sou. E isso está no selo da serpente no tom espectral. O tom espectral, ele faz o seguinte, ele diz que, olha, sobreviver está frequenciado agora na libertação. Então, assim, se você está com a sua sobrevivência garantida, você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde dormir, então você está liberto para viver. A força vital é o que dissolve, sabe, coagula e dissolve. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa força vital, ela está em constante movimento também. Então, também não, sabe, não perpetua a sua noção daquilo que te vivifica, daquilo que te dá prazer. Força vital é prazer, não perpetua, eu só sinto prazer se eu comer muito. Não, pode mudar. Você pode encontrar outras fontes de prazer. Então, isso é o dissolve, a frequência do dissolver, né? Vamos ficar atento aqui à vida, porque eu posso descobrir, quase que sem querer, outras fontes de prazer, né? De ser quem eu sou, de estar onde estou. Depois a gente pensa no agora só falta você, né? E para alcançar o que? A liberação do instinto, para que você possa seguir o seu instinto. O instinto nos diz o que dá prazer. Às vezes a gente se cerca tanto de crenças limitantes que a gente acaba sufocando o instinto. Ah, porque isso é proibido. Ah, porque isso não deve. Ah, porque isso é imoral. Ainda mais agora que a moral está sendo colocada extremamente em xeque. E para que você entenda esse selo da serpente, que a gente está aqui também colocando, falando muito nas crenças limitantes, a analogia do selo da serpente que eu faço em relação ao tarô, nesse momento, tá? Nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo, porque poderia ser outro. O selo da serpente poderia estar representado nos arcanos maiores do tarô como o do diabo, como o arcano maior do diabo. Só que não. Só que nesse momento, o selo da serpente, ele está em analogia representado pelo arcano do hierofante. Por quê? Porque veja bem, toda a nossa sexualidade, que é relativa à Kundalini, à força vital, ao nosso instinto de sobrevivência, aquele que perpetua a espécie também, está regido pelas crenças religiosas e pelas crenças morais. Percebe? Veja o quanto da nossa sexualidade vem sendo há milênios, pelo menos um milênio, regida por religião, né? Você só pode ter relações para reproduzir, você não pode ter prazer, a mulher é acusada e é sempre julgada pela sua própria sensualidade, ela é um perigo, porque a mulher, ela provoca, né, esse instinto, ela provoca a subida da Kundalini, ela é sensual por natureza, e por ser sensual também ela é receptiva, ela mistura essas duas coisas, ela atrai, a mulher atrai a atenção do outro e ainda recebe isso de uma forma passiva, né? Ela tem uma caverna onde o outro pode se acolher. Então veja só que coisa, que força de amor, né? Fantástica, né? A mulher ela é sensual, ela atrai e recebe passivamente. Então, isso é de uma
é vigiadíssimo isso, né? Vigiadíssimo pelas leis religiosas, pelas crenças religiosas, né? Você não, a vida, enfim. Eu acho que eu não preciso discursar aqui, que você sabe exatamente o que eu estou falando. Então, o arcano maior do Papa, ele fala disso, das regras sociais de convivência. E as regras sociais da nossa convivência em sociedade, elas estão quase que 80% dirigidas ao controle da nossa sexualidade. Pensa bem, comenta aqui se você discorda ou concorda comigo ou a sua reflexão sobre esse assunto. O selo da serpente fala de instinto de força vital e de sobrevivência, tá? Ele está falando da nossa sexualidade, da força da nossa sexualidade, da força do nosso sexo, da atração dos opostos, que é o que faz com que a espécie se mantenha no planeta, tirando aqui todo julgamento de valor. Agora, quando a gente começa a fazer um julgamento de valor dessa força na nossa sociedade, isso não está 80% regido, a nossa sexualidade não está 80% regido pelas regras morais e religiosas? Isso eu quero saber de você. Isso eu quero saber de você. Então, gente, tendo em vista isso, essa onda encantada da águia, ela está trazendo para nós esse pulsar dos sentidos, está nos acionando em nossa emoção nesse sentido, né, da gente perder o controle daquilo. Perder o controle, não, da gente entregar o controle da nossa vida, daquilo que a gente realmente não tem controle, né? A gente acha que pode controlar o outro, mas não pode. Então a gente abre mão do controle do outro, enquanto isso a gente nutre o nosso próprio ser, né? Aqui, deixa eu pontuar aqui o que eu estou falando. A Terra aqui está falando para a gente se entregar à navegação do planeta, para perceber as sincronicidades e entregar, então, abrir mão do controle do outro. O selo do dragão está falando para a gente nutrir o nosso próprio ser através da atenção, da canalização daquilo que nos dá, que nos alimenta, que nos traz alegria, que vivifica o nosso ser. E o tom espectral, a serpente, está dizendo para a gente prestar muita atenção, né, na nossa sexualidade, naquilo que nos dá prazer, e atender os nossos instintos de viver com alegria, com satisfação e com prazer. Vamos tirar o prazer da prisão, né? Vamos tirar o prazer desse lugar diabólico, do proibido. Vamos abrir espaço para o prazer na nossa vida, desde que a gente não queira controlar o outro, né? Prazer de ser quem se é. Por isso aqui, olha, no selo do meio dessa onda encantada, aquele que canaliza e inspira, é o dragão. A busca do prazer de se ser quem se é. Aí sim, nós estaremos encontrando a nossa função no mundo, nutrindo o nosso ser e, aos pouquinhos, nos colocando no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ok? Gente, esse é o recado para hoje. Eu queria aqui aproveitar esse momento para convidar vocês, se você gosta dessa interpretação que eu faço do tarô em relação aos selos do Tzolk'in, agora no dia 2 de outubro, às 20 horas, eu vou fazer uma live. Eu vou estar aqui ao vivo e a cores, recebendo vocês, por isso que eu estou fazendo esse convite, porque geralmente os vídeos sobem gravados, mas nessa segunda-feira vai ser uma live. Por quê? Porque eu vou compartilhar com você 100% online, de forma 100% gratuita, a leitura de todo o terceiro septenário do tarô, o arcano do diabo, da torre, da estrela, da lua, do sol, do julgamento e do mundo em relação aos selos do Tzolk'in. Por quê? Porque você sabe que aqui eu entendo que os selos do Tzolk'in, eles trazem orientações para a nossa alma, para a nossa consciência, para o nosso eu superior. Só que nós estamos agindo aqui, nessa dimensão do horizontal, através da nossa psique. A nossa psique, ela é composta de arquétipos que são preenchidos com a nossa existência nessa terceira dimensão. Então, a gente tem aqui valores que vieram da nossa infância, da convivência com papai, com mamãe. A gente tem aqui muito das nossas emoções e crenças de acordo com as vivências que nós tivemos em sociedade, a partir da escola, né? A gente tem muito da nossa visão de mundo de acordo com o país que a gente está, com a língua que a gente fala, do governo que nos governa, do trabalho que a gente tem.
né? Então a gente tem essas informações aqui. Então os selos do Tzolk'in, eles trazem as orientações para a nossa alma. Mas a nossa alma funciona nessa dimensão através desses arquétipos. Por isso que quando eu faço eu rebato os selos do Tzolk'in nos arcanos maiores do tarô, a gente consegue ter uma clareza muito grande do nosso comportamento, da expressão do nosso ser nessa dimensão horizontal. Com essa clareza, eu posso perceber o quanto eu estou seguindo a orientação cósmica da prosperidade, da abundância e da vida em plenitude, ou o quanto que eu estou muitas vezes dando tiro no pé e me boicotando e me afastando dessa orientação que sabe como que nós devemos navegar nesse nosso planetinha, nesse nosso sistema solar, nessa nossa galáxia. Então tá feito o convite, se inscreve no canal, aciona o sininho. Segunda-feira, dia 2 de outubro, estarei aqui às 20 horas para compartilhar com você essa interpretação e essa live não fica gravada, porque essa live ela é uma aula exclusiva daqueles que são do Clube do Tarô. E você só entra para o Clube do Tarô se você tiver feito pelo menos um curso de tarô comigo, da ETAC, da Escola de Tarô para o Autoconhecimento. E por isso também que eu estou sempre convidando você a fazer a oficina do tabuleiro, que é a oficina que vai mostrar para você essa leitura específica do tarô para o autoconhecimento, que é uma leitura psicoesotérica, que reúne todo o conhecimento da psicologia e o conhecimento profundo da psique humana, do ponto de vista esotérico. Então, a oficina do tabuleiro já te coloca entendendo qual é a leitura que a gente faz do tarô para o autoconhecimento. Isso facilita você assistir todos os outros vídeos aqui do canal e te dá, então, o direito de você entrar para o Clube do Tarô. E aí, essa aula que você vai assistir de graça e online na segunda-feira, às 20 horas, aqui, você, sendo do Clube do Tarô, tem disponível de forma vitalícia. E aí é onde a gente também tem um grupo de WhatsApp, enfim, é o nosso grupo de estudos, é o nosso lugar aonde, para você que gosta dessa linguagem para o autoconhecimento e para a evolução e expansão da consciência, ali é a nossa tábula redonda, tá bem? Então tá feito o convite, gente. Uma excelente navegação para nós nessa onda da águia. Lembrando que tudo isso na onda da águia é para a gente expandir a visão da nossa mente. Não é essa visão dual, é a visão daqui, da nossa mente, desse olhar que observa, que imagina e que é capaz de ser criativa, no sentido de trilhar um novo caminho na nossa vida, que não seja aquele caminho fatídico, kármico. Não, a gente pode cocriar o nosso destino e esse é o convite que a gente está recebendo nessa transição planetária. Bom, é isso, gente. Muita gratidão. Namastê e em Lakesh, eu sou um outro você. Até a próxima. Beijo carinhoso.